Imagine um cenário que você conhece muito bem. O despertador toca às 5:30 da manhã. O som estridente rasga o silêncio do quarto ainda escuro, e o cansaço parece pesar mais do que o próprio cobertor. Você se levanta, toma um café apressado e encara a jornada. O dia é longo, o trabalho é duro e o esforço é real. Mas, no final do mês, quando o extrato bancário aparece na tela do celular, algo estranho acontece. O dinheiro entra, mas antes mesmo que você possa sentir o cheiro das notas, ele desaparece. Para onde ele vai? Porque mesmo trabalhando tanto, a sensação é de que você está correndo em uma esteira que não sai do lugar. Existe um mistério silencioso acontecendo na sua vida financeira. Um culpado invisível que rouba o seu futuro todas as noites enquanto você dorme. Se você sente que está preso nesse ciclo e quer descobrir como desvendar esse enigma para finalmente ter paz, já se inscreva aqui no canal Finanças Inteligentes, porque hoje vamos investigar o que realmente está drenando a sua riqueza. Para entendermos esse mistério, precisamos analisar o caso de um brasileiro comum, que chamaremos de Jorge. Jorge tem 35 anos, trabalha como assistente de logística e ganha um salário que, no papel, deveria ser suficiente para cobrir o básico. Ele não esbanja, não viaja para o exterior e não tem carros de luxo. No entanto, Jorge vive afundado em dívidas de cartão de crédito e no cheque especial. O que intriga nessa investigação não é o quanto Jorge ganha, mas um padrão repetitivo que ele executa mecanicamente todos os meses. Ao observar a rotina de Jorge, notamos algo perturbador. Sempre que ele recebe um aumento ou uma renda extra, como o 13º, o seu padrão de vida sobe instantaneamente para consumir aquele valor. É como se houvesse um vazamento em um balde. Não importa quanta água você coloque dentro, o nível nunca sobe. O hábito número 1 que prende Jorge e milhões de brasileiros na pobreza não é a falta de sorte, nem apenas o salário baixo. É algo muito mais sutil e perigoso, a antecipação de recompensas através do crédito. Vamos analisar as evidências. Quando Jorge quer algo que não pode pagar hoje, ele utiliza uma ferramenta que parece mágica, mas é, na verdade, uma armadilha temporal. Ele usa o cartão de crédito para comprar um celular novo ou uma televisão maior. Naquele momento, ele sente o prazer da conquista. O que ele não percebe é que ele acabou de roubar o Jorge do futuro. Ele comprometeu o dinheiro que ainda nem ganhou para satisfazer um desejo que ele não podia bancar. Esse é o primeiro elemento do nosso mistério, a transferência de riqueza do seu eu futuro para o seu eu presente, pagando juros altíssimos por isso. Se olharmos para a linha do tempo das finanças de Jorge nos últimos 5 anos, o padrão é claro. Ele vive em um estado de emergência constante. Mas ao investigar a fundo, descobrimos que essas emergências são, na verdade, falta de planejamento. O pneu do carro que careca não é uma surpresa, é um fato previsível. O IPVA que chega todo janeiro não é um golpe do destino, é um evento anual. O mistério começa a ser resolvido quando percebemos que Jorge gasta 100% do que ganha para manter uma aparência de estabilidade, enquanto por dentro sua estrutura financeira está podre. O hábito de gastar tudo o que entra sem deixar uma margem de segurança é o que chamamos de viver no limite. E quem vive no limite está a apenas um imprevisto de distância do abismo. Mas por que Jorge faz isso? Por que pessoas inteligentes, que trabalham duro, caem nessa mesma armadilha repetidamente? A resposta está na pressão social e no ambiente em que vivem. Jorge olha para os vizinhos, para os colegas de trabalho e vê todos fazendo a mesma coisa. O financiamento da moto, a parcela do guarda-roupa, o empréstimo para a festa de aniversário. Ele sente que, se não fizer o mesmo, ficará para trás. O mistério aqui é psicológico.
A pobreza não é apenas a falta de dinheiro na conta. É um estado mental de sobrevivência onde o longo prazo não existe. Para Jorge, o amanhã é um conceito abstrato, enquanto o boleto de hoje é uma realidade dolorosa. Ele está preso no que os especialistas chamam de ciclo da escassez, onde a mente fica tão focada em resolver o problema imediato que perde a capacidade de planejar a saída definitiva. Vamos avançar na nossa investigação para o ponto mais crítico, os pequenos vazamentos. Jorge acredita que o problema dele são as grandes contas, mas os registros mostram algo diferente. São as taxas bancárias que ele não questiona, os serviços de streaming que ele não assiste, as comprinhas por impulso na internet e o lanche fora de hora porque ele estava cansado demais para cozinhar. Somados, esses pequenos valores representam 20% da renda de Jorge. Se ele tivesse esse valor guardado todos os meses, em um ano, ele teria uma reserva de emergência. Em 5 anos, ele teria o início de um patrimônio. Mas o hábito de desvalorizar o pouco faz com que ele nunca tenha o muito. É o paradoxo do centavo. Quem não cuida do que é pequeno, nunca será dono do que é grande. A investigação nos leva agora a um elemento-chave: a falta de distinção entre preço e valor. Jorge sabe o preço de tudo, mas não entende o valor de nada. Ele compra o que está na promoção, mesmo sem precisar. Ele aceita parcelas que cabem no bolso, sem calcular que ao final de 2 anos terá pago o dobro pelo produto. Esse comportamento é o combustível que mantém a máquina da pobreza girando. O sistema financeiro foi desenhado para pessoas como Jorge, que priorizam o conforto imediato em troca da liberdade futura. Cada vez que Jorge parcela uma compra, ele assina um contrato de escravidão temporária. Ele está vendendo horas de sua vida futura para ter um objeto hoje. Quando somamos todas as parcelas, Jorge já vendeu os próximos 3 anos de sua vida para as instituições financeiras. Agora, imagine se pudéssemos mudar o curso dessa história. E se Jorge decidisse quebrar o ciclo? O primeiro passo do nosso solucionador de mistérios financeiro é o choque de realidade. É preciso encarar os números sem filtros. Jorge precisa anotar cada centavo, entender para onde o sangue da sua economia está escorrendo. O hábito que ele precisa destruir imediatamente é o de agir como se fosse rico antes de realmente ser. É a humildade estratégica. Viver um degrau abaixo do que o salário permite. Se Jorge ganha R$ 2.000, ele precisa aprender a viver com 1.800. Esses R$ 200 de diferença são a chave da sua cela. É com esse valor que ele vai construir sua reserva, pagar suas dívidas e, finalmente, começar a investir. A grande revelação deste mistério é que a liberdade financeira não começa com um grande golpe de sorte ou um bilhete premiado de loteria. Ela começa com a decisão de parar de ser um consumidor passivo e se tornar um gestor ativo. O hábito de pagar-se primeiro é o antídoto para a pobreza. Antes de pagar o aluguel, a luz ou o mercado, Jorge precisa separar uma parte para o seu futuro, mesmo que sejam R$ 10. O valor importa menos do que o hábito. Ao fazer isso, Jorge muda sua identidade. Ele deixa de ser alguém que apenas paga contas e passa a ser alguém que constrói riqueza. É uma mudança de chave silenciosa, mas poderosa, que transforma a trajetória de qualquer pessoa, independentemente de quanto ela ganhe hoje. Ao longo desta investigação, percebemos que o que mantém as pessoas no aperto não é apenas a economia do país ou o patrão que paga pouco, embora esses fatores existam. O verdadeiro vilão é a falta de controle sobre os próprios impulsos e a ausência de um propósito para o dinheiro. O dinheiro sem destino desaparece nas mãos de quem não tem planos. Quando Jorge não sabe para onde quer ir, qualquer gasto parece justificável.
Mas quando ele define que quer comprar sua casa própria, ou dar uma educação melhor para os filhos, ou simplesmente ter a paz de saber que tem dinheiro guardado para uma emergência, cada gasto supérfluo passa a ser visto como um obstáculo para o seu sonho. Estamos chegando ao final da nossa análise e a conclusão é clara. O hábito número 1 que te prende na pobreza é a negligência com o destino do seu dinheiro e a busca por recompensas imediatas através do crédito. Para sair desse labirinto, você não precisa de uma fórmula mágica, mas de uma mudança de comportamento radical e constante. O mistério foi revelado, as peças do quebra-cabeça estão na mesa. O que você vai fazer com essa informação a partir de agora? Vai continuar sendo o Jorge que apenas sobrevive ou vai assumir o controle da sua narrativa financeira? Se este conteúdo abriu seus olhos e te mostrou um caminho que você ainda não tinha enxergado, eu quero te fazer um convite sério. A mudança que você busca começa com o conhecimento, mas só se concretiza com a ação. Não deixe essa reflexão morrer aqui. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também estão no sufoco. E compartilhe com aquele amigo ou familiar que você sabe que trabalha muito, mas nunca vê a cor do dinheiro. Comente aqui embaixo. Qual é o gasto que mais drena o seu orçamento hoje? Vamos conversar e encontrar soluções juntos. Lembre-se, o seu dinheiro deve trabalhar para você e não o contrário. Eu sou o Francisco Chagas e este é o Finanças Inteligentes. O seu caminho para a estabilidade começa agora. Até o próximo vídeo.